Olá, amigos, namastê, boa noite. Quem está presente, namastê, sejam bem-vindos ao canal Yogis em Amor ao Brasil. Hoje estaria com a presença ilustre de meu irmão, condiscípulo, Ralph Vidal, professor, psicólogo, mas como ele está no interior e ele diz que está chovendo muito lá, a internet está fraca. Então, hoje falarei sozinho, falarei um pouco, para que no próximo sábado ele esteja conosco aqui e possamos falarmos juntos a respeito do arquétipo do herói. Então, eu vou começar fazendo uma introdução sobre o arquétipo do herói, sobre o sagrado masculino, e no próximo sábado aguardo vocês aqui mais uma vez para continuarmos com esse assunto que é tão importante para nós nos dias atuais. Boa noite, Sandra. A Laís eu não preciso dar boa noite, porque é a minha Shakti, a minha esposa está aqui ao meu lado. Então, boa noite, Sandra. Namastê. Queridos, eu quero muito, não é eu gostaria, eu quero muito que vocês participem. Inclusive, falando para nós, o incentivo de vocês ao canal é muito importante. O incentivo no sentido de dizer para nós qual a importância do canal Yogis em Amor ao Brasil, de defendermos o yoga real, o yoga védico, o yoga que está sendo é, invertido, porque o que temos hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas na verdade no mundo, o que muitos professores vêm ensinando nos dias atuais, infelizmente, não é mais yoga. E essa era uma preocupação do nosso saudoso professor Hermógenes. Ele chegou a escrever sobre isso em uma introdução de um livro de uma professora também brasileira, muito conhecida. O professor Hermógenes escreveu sobre a preocupação que ele tinha de o yoga resvalar para boga. O que é boga? Boga é o que estamos vendo ocorrer hoje, inclusive no meio político. Esquerdista, comunista, marxista, isso é boga. É a submissão às trevas. Quando invertemos os valores éticos, morais, espirituais, que são o alicerce do yoga, que são a base do yoga verdadeiro, do yoga védico, não temos mais yoga. Nós temos uma espécie de feitiçaria, de magia negra, o inverso do yoga, que é boga. Essa era a preocupação do professor Hermógenes. Essa era a preocupação dos pais do yoga no Ocidente, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda. Então, por isso, eu quero que vocês sempre nos incentivem, dizendo qual a importância deste canal. Ele realmente é importante, o que nós estamos fazendo aqui, não somente eu não sou o único no canal Yogis em Amor ao Brasil. Todos os professores que fazem parte deste grupo, que têm apresentado lives comigo, o professor Palmeirim, professora Bianca, professora Juliana, agora o professor Ralph, que já falou conosco aqui pelo canal ou em outras oportunidades. E vários outros que não vou me recordar os nomes de todos, professora Ângela Campelo e tantos outros que têm falado conosco aqui. Qual a importância deste canal? Ele realmente é importante para você? Falar sobre o yoga real, sobre o yoga verdadeiro é importante? Se é, peço, compartilhe, divulgue o canal para que mais praticantes de yoga possam encontrar este canal, se ele realmente tem algum valor, não é, para nós brasileiros, se tem algum valor para nós que amamos o yoga. Então eu peço a vocês que compartilhem, que divulguem, que façam o possível para divulgar. Não ganhamos nada com isso. Não ganhamos nada com isso. Esse canal não ganha nada. Inclusive, eu tenho um canal muito maior, que é a Rede Yoga Book. Lá eu tenho mais de 10 mil inscritos, chegando próximo a 10.600 inscritos. Não ganho um centavo e não tenho interesse em ganhar nada. O meu objetivo, inclusive quando comecei a Rede Yoga Book, eu falava muito no começo sobre Paramahansa Yogananda, São Francisco de Assis, que amo,
inclusive tem um livro, Francisco Grande Yogi de Assis, falava muito sobre paz, amor, não é? Você estar nesse estado zen, meditativo, de alegria interna, de bem-aventurança, estar zen. Eu falava muito isso no começo do canal da Rede Yoga Book, e o canal foi só crescendo, crescendo, crescendo. Quando certo dia eu me sentei, isso já tem alguns anos, e percebi, meu Deus, falar sobre paz, amor, falar sobre São Francisco de Assis, de sermos zen, isso é tudo o que o movimento marxista, esquerdista quer. Ser politicamente correto, não falar a verdade em relação às coisas que estão acontecendo, tapar os olhos, não, eu sou da paz, do amor, eu sou do yoga. Quando descobri isso, que falar sobre paz e amor, e aqui não estou dizendo que é errado falar sobre a paz e o amor verdadeiros, a verdadeira paz e o verdadeiro amor é Deus em nós, e não a indulgência para com o erro. Não passar a mão na cabeça de quem está errado. Ah, mas o meu irmãozinho está passando fome, tadinho. Ele é negro, Alexandre, você é branco, você teve oportunidade, ele não, não. O meu pai é branco e veio de uma cidade do interior, lá do Maranhão, de uma família pobre. Ele é branco. Ele se esforçou, trabalhou, lutou como muitos de nossos irmãos negros que quando se esforçam, e temos inúmeros exemplos. Tem um vídeo no canal na Rede Yoga Book que mostra inúmeros exemplos de pessoas negras de sucesso. Por quê? Porque não ficaram esperando que o Estado, que o governo ou que terceiros façam algo por eles. Não. Deus está dentro de nós, como nos ensinou Paramahansa Yogananda. Se nos colocamos em uma situação, um comportamento de coitadismo, de vitimismo, nós estamos ofendendo a Deus que está dentro de nós. E não importa a cor da pele, se você é branco, moreno, negro, não importa. Se você é homem, hétero ou homossexual, se você é mulher, se você é criança, se você é adulto, se você é idoso, Deus está dentro de você. Quando você dá ouvidos ao que o esquerdismo fala, de que você é uma vítima da sociedade, em verdade você está se colocando como vítima, negando o poder divino de Deus dentro de você. Quantos, inclusive nos Estados Unidos, existem, aqui no Brasil também, existem negros que são milionários, milionários e bilionários. São muitos os exemplos que podemos pegar. Que tem, como falei, tem um vídeo no canal, na Rede Yoga Book, sobre isso, sobre Punya Karma, o mérito kármico, é você quem faz. Ah, mas os nossos irmãos negros passaram pela escravidão. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Se você confia em Deus e confia no seu poder interno, você tem tudo para vencer em qualquer situação, vencer a todas as adversidades. Mas se você dá ouvidos a Satã, ao mal, que é uma vítima, então realmente você está se colocando no lugar da vítima e não do herói. O arquétipo do herói. O que é arquétipo? O arquétipo vem do grego arché, que significa princípio. O arquétipo é uma espécie de forma, pensamento. Aqui eu vou pegar as ideias de Carl Gustav Jung. Eu também estudei psicologia, o nosso querido Ralph é psicólogo, Ralph Vidal é psicólogo, mas eu estudei 2 anos de psicologia, amo a psicologia. Carl Gustav Jung, quando ele fala a respeito dos arquétipos, vem do grego arché, que significa princípio. Mas eu vou fazer essa analogia não só com a visão de Jung, mas com o yoga.
Na ótica do yoga, nós temos três mundos. O mundo físico, o mundo material, que é este no qual nós estamos, tridimensional, né? Tridimensional porque são as três dimensões do espaço, altura, largura, profundidade, e a dimensão do tempo, a quarta dimensão. É o mundo físico, são os universos físicos, segundo os Shastras indianos. São incontáveis universos físicos, não só o nosso universo, mas incontáveis, que saem de Mahavishnu como bolhas, semelhante a bolhas de sabão, réplicas do próprio Senhor Mahavishnu, incontáveis universos físicos. Depois vem um mundo chamado astral, onde vivem os seres astrais. E, por fim, o mundo das ideias, o causal, ideacional, ideatrônico, como dizia Paramahansa Yogananda. O mundo das ideias é lá no mundo das ideias que surge aquilo que Jung chamou de arquétipo. São as ideias pensamento, as formas pensamento. Inclusive, Paramahansa Yogananda dizia que no mundo causal existem seres tão poderosos, só para termos uma ideia, o mundo astral existem os infernos, as regiões infernais, umbralinas, existem infernos quentes, infernos frios. A diferença entre o hinduísmo, Sanatana Dharma, que é o nome correto para o hinduísmo, e o yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria que vem do Sanatana Dharma. Esse é o nome correto do hinduísmo. O hinduísmo é um termo pejorativo que foi criado por Alexandre Magno, mas o nome correto dessa tradição religiosa mais antiga da humanidade é Sanatana Dharma. Então existem, no Sanatana Dharma, assim como também no budismo, existem infernos quentes e infernos frios. Claro que a diferença entre essas tradições orientais e o cristianismo é que os infernos, esses lugares diabólicos, demoníacos, são temporários e não permanentes, não eternos. São estados de consciência. E depois vem os mundos intermediários, cidades astrais intermediárias, e o astral sutilíssimo, Iranialoka, onde vivem seres muito poderosos. Já são seres santos, lá no astral sutilíssimo. Rompendo a barreira entre o astral, vem o causal. Os seres que vivem no mundo causal são tão poderosos que eles plasmam universos pelo poder do pensamento. É ali que surgem os arquétipos, as formas pensamento. Primeiro surge lá como uma forma, a forma do pão. Então o arquétipo seria algo semelhante a uma forma, que tem uma ideia primordial, primeva, criada por Deus ou por deuses. Jesus falou: vós sois deuses, quando certa vez os fariseus quiseram apedrejá-lo. Ele disse: por que desejais me apedrejar por afirmar a minha filiação com Deus? Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É por isso que não podemos viver de coitadismo, de vitimismo. Somos deuses, somos todos filhos do Altíssimo. E o que é então o arquétipo do herói? Aquele que encarna o arquétipo do herói é aquele que não tem medo. Ele luta, ele é o kshatriya, ele é o guerreiro de Deus, é o guerreiro da luz. Não ter medo significa tem medo sim. O medo, inclusive, é algo que nos leva para frente. Mas ele vence o medo, ele supera o próprio medo. Ele tem força contra o medo. Ele não se deixa vencer ou dominar pelo medo. O guerreiro, no campo de batalha, ele tem medo, sim. Mas ele tem princípios antes do medo. Ele tem caráter, como diria Swami Vivekananda, também aclamado pai do yoga no Ocidente, caráter, força de caráter. Como adquirimos força de caráter? Por meio de brahmacharya. Brahmacharya, que tem sido também muito, esse termo tem sido muito
perseguido, invertido, inclusive no yoga. Na verdade, no próprio yoga, na cristandade e no yoga. O que é brahmacharya? Preservação da energia sexual. Hoje, Shakti, Swami Vivekananda foi claro. Sem preservação da força sexual, da energia sexual, você não tem hoje Shakti acumulada no cérebro. Se você não tem essa força acumulada no cérebro, você não tem força de caráter. Você se torna frágil. Quando não temos preservado no cérebro, hoje Shakti, nos tornamos pessoas fracas em todos os sentidos. Quem conhece a história do Buda, Siddhartha Gautama, sabe que desde pequeno, desde sua infância e adolescência, Siddhartha Gautama era fisicamente muito forte, invencível. O Buda, Siddhartha Gautama, invencível. Ele viveu, o seu pai Suddhodana construiu 3 palácios para que ele não conhecesse as formas de sofrimento. Então eram palácios em que ele sempre estava em algum desses 3 palácios. Mas lá haviam jogos, haviam disputas, haviam brincadeiras para que o príncipe Siddhartha se sentisse sempre feliz e não conhecesse o sofrimento, porque havia a profecia de que se ele conhecesse o sofrimento, as 3 formas de sofrimento, ele deixaria a vida de príncipe e se tornaria um asceta, um renunciante, iria buscar a iluminação. Então, nesses jogos, nessas brincadeiras de adolescentes, ele sempre era o mais forte, ele sempre vencia, era o mais destemido, era aquele que tinha maior alcance de visão, arco e flecha. Impressionante a força e a visão de Gautama, de Siddhartha Gautama. Por quê? Ojas Shakti, energia vital acumulada, encarnação após encarnação, no cérebro, nos músculos. Então, Brahmacharya é fundamental. Por que a esquerda marxista, socialista, comunista procura inserir nas mentes dos nossos jovens que religião é algo ruim, que nos escraviza, que nos impede sermos livres? Como se liberdade fosse sinônimo, a verdadeira liberdade fosse sinônimo de libertinagem. Paramahansa Yogananda afirmou que é melhor você ser um hipócrita, Yogananda, é melhor você ser um hipócrita do que ser um libertino. Por quê? Inclusive, a esquerda usa muito isso contra os cristãos, são hipócritas, padre hipócrita, pastor hipócrita. Não estou dizendo que não existe hipocrisia nas tradições, é óbvio que existe. Mas existe a sinceridade, existem aqueles que são autênticos, que são verdadeiros, e nós não podemos colocar nossas mentes, nossas consciências em quem é falso. Busquemos quem é autêntico, quem é verdadeiro. Existem erros que foram cometidos ao longo de 2000 anos de cristandade? É claro que existem. Mas existem aqueles homens que são homens e mulheres verdadeiramente santos. São Francisco de Assis, Santa Clara, São Bento de Núrcia, Santo Antão, Teresa de Ávila, doutora da igreja, Teresa de Lisieux, mulheres verdadeiramente santas, homens verdadeiramente santos, que são autênticos paradigmas, modelos conceituais para nós do sagrado masculino e do sagrado feminino. E é a eles que devemos seguir, e não a quem está no erro. Sejamos capazes de discernimento, viver entre o real e o ilusório, saber escolher o que é o caminho da luz e deixar de lado as trevas. Boa noite, Sandra. As bênçãos do yoga é a nossa recompensa. Gratidão, Sandra. Exato, eu não me vejo sem o yoga nos tempos atuais. É Alexandre Campelo antes do yoga, Alexandre Campelo depois do yoga. O yoga é uma bênção, o yoga é libertador, desde que seja yoga e não boga. Existem os yogis,
como inclusive gravei um vídeo recentemente, existem os bogs. Eu não sei nem se esse termo bogs existe, mas boga existe. Boga é a submissão às trevas. E aqueles que invertem o yoga se tornam bogs. Estão praticando o contrário do yoga. O yoga é uma benção, como o professor Hermógenes, nosso querido Palmeirim Soares. Boa noite, Palmeirim. Aqui está aqui para não me deixar mentir. Professor Hermógenes, em diálogo com o nosso saudoso querido Chico Xavier, certa vez perguntou ao Chico, né? Não foi, Palmeirim? Sobre o que ele achava do yoga. E o Chico respondeu: o yoga é a maior bênção que Deus já enviou à Terra. E ele também disse: ninguém pode com a sabedoria da Índia. Chico Xavier. Boa noite, Ana Cristina. Ah, o Palmeirim está confirmando aqui. Bogs existe sim. Gratidão, Palmeirim. Pois é, infelizmente, né? Infelizmente, infelizmente existem os bogs, praticantes de boga. Então, o que o canal Yogis em Amor ao Brasil tenta trazer é o yoga real, o yoga raiz, o yoga régio, o yoga védico, baseado nos yamas e niyamas de Patanjali. Queridos, nosso grande deputado Nicolas Ferreira foi muito atacado na manifestação pacífica em amor ao Brasil, em nome da liberdade, como vocês sabem, quando ele falou a respeito da testosterona, que falta testosterona. Na verdade, o que ele quis dizer não é que falta testosterona, o que falta é o arquétipo do herói, é o sagrado masculino e o sagrado feminino. O arquétipo do herói não pertence só aos homens, o arquétipo do herói pertence às mulheres. É o arquétipo da heroína. O homem herói, a mulher heroína, a mulher que luta pela verdade, pelas coisas corretas, que não se vende, que não se deixa levar por essas ideologias satânicas. Devemos afirmar e reafirmar o comunismo, o marxismo é satânico, porque o pai do marxismo vem, todos sabem, vem de Karl Marx, por isso o marxismo, ele foi um satanista declarado, ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade em sua obra teatral inacabada, Oulane. É horrível, quem já leu, é horrível, os dizeres dele ali são satânicos. Uma pessoa que jura vingança contra Deus não pode trazer nada de bom para a humanidade. Não pode. Então, o que na verdade o marxismo faz é inserir nas mentes das pessoas a subversão, como diria Yuri Bezmenov. Quem já ouviu falar de Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB? Inclusive, quero colocar para vocês aqui um pequeno vídeo do Yuri Bezmenov. Ele foi um agente da KGB há algumas décadas, que foi, sabem para onde? Para a Índia. Quem conhece a história de Yuri Bezmenov? Enviado pela KGB, a inteligência russa, para a Índia. Para Mahansa Yogananda, ele afirmou que as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, assim como também em Lourdes, na França, foram autênticas. Yogananda afirmou as aparições de Nossa Senhora em Fátima e em Lourdes, Portugal, foram autênticas. E ela disse, em 1917, aos pastorinhos: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. É o que estamos vendo hoje. Yuri Bezmenov, ele foi para a Índia, enviado pela KGB para a Índia, para promover a subversão da cultura indiana. Vejam só. E ele, então, ali, diante daquela riqueza da sabedoria da Índia, dos shastras indianos, ele pensou com ele mesmo: eu não posso fazer isso. Eu não posso trabalhar, contribuir para a destruição de uma cultura, de uma tradição milenar riquíssima. O meu povo
é assassino, sendo ele russo. Claro que é óbvio que nós não podemos, são palavras dele, nós não podemos generalizar e dizer que todos os russos são assassinos, mas desde a Revolução Bolchevique, 1917, até os tempos atuais, de fato, o que nós vemos hoje aqui na América Latina, o que é o bolivarianismo? É o bolchevismo, que mudou de lugar e de nome. O mesmo bolchevismo e menchevismo que nasceram na Rússia estão aqui na América Latina hoje. Então, ele descobrindo, percebendo que o trabalho dele era para destruir uma cultura riquíssima, ele se arrependeu e fez de tudo para fugir, correndo o risco, inclusive, de ser morto pela KGB. Fugiu para o Canadá. E lá no Canadá, ele então espalhou as táticas da KGB de subversão, né, seguindo aquilo que Antônio Gramsci afirmou, porque Marx, as ideias de Marx eram belicosas. Era por conquistar a burguesia, o proletariado conquistar a burguesia por meio de armas. E Antônio Gramsci fala, não, não será por meio de armas, será por meio da subversão das ideias, do pensamento. Não combatamos os tanques, vamos subverter as mentes. Como? Infiltrando o nosso pensamento, o nosso modo de pensar nas escolas, nas universidades, no teatro, na televisão, na cultura e assim por diante. Aqui no Brasil nós tivemos Paulo Freire, eu posso falar porque sou pedagogo. Paulo Freire trabalhou nesse sentido. E as nossas escolas estão tomadas por ideias esquerdistas, marxistas, gramscistas, graças a Paulo Freire. É a pedagogia do oprimido, que inclusive falei em live anterior, que o Palmeirim estava aqui conosco, professora Bianca, professora Juliana, em uma live anterior. Pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, pedagogias que em verdade são marxistas. A Ana escreveu, eu queria ter conhecido o yoga dos yamas e niyamas, os valores éticos nos anos 90, quando comecei a praticar yoga. Infelizmente existem blogs, sim, é verdade, Ana. Os yamas e niyamas do yoga constituem a coluna vertebral do yoga. Não existe yoga autêntico sem yamas e niyamas, sem os 8 angas, os 8 passos de Patanjali. Não existe yoga autêntico sem Bhagavad Gita, sem os épicos, Ramayana, Mahabharata, os Shastras indianos de um modo geral, os Vedas, os Upanishads, os Shastras, os textos sagrados, e sem os mestres, sejam eles da época védica, sejam os autênticos mestres de nossa era contemporânea, que devemos dar ouvidos. Mas o que é que a esquerda faz, inclusive dentro do yoga? Eles procuram destruir o que? A tradição. Existe um documentário aí, criado por Boggs, que é a contradição na tradição. Isso é muito triste. Isso é tentar destruir o yoga de dentro para fora, que é exatamente o que Antônio Gramsci ensinou: destruir as culturas, destruir a direita, o conservadorismo de dentro para fora, a Igreja Católica de dentro para fora, o budismo de dentro para fora, o yoga de dentro para fora, como um câncer. Essa é a ideia que vem de Antônio Gramsci. Então, se nós não encarnarmos o arquétipo do herói, seremos vítimas eternas. O herói é aquele que tem Vikram, coragem, destemor, porque ele sabe que é um filho de Deus. E como filho de Deus, ele sabe que Deus está com ele e não é aquele que fica sentado esperando que os outros façam por ele o que ele tem que fazer. Existe uma palestra de Yogananda que é a psicologia do melindre. É a mesma coisa. O melindrado é aquele que senta
entra em depressão porque papai não faz, mamãe não faz, o governo, o Estado não faz, esperando sempre que os outros façam. Isso não é um yogi. O yogi não, isso é bog, não é um verdadeiro yogi. Eu vou colocar aqui o vídeo do Yuri Bezmenov. Como eu falei, para quem chegou agora mais tarde, o Ralph não pôde participar porque ele está no interior, em uma cidade do interior lá na Bahia, está chovendo muito lá e a internet dele estava falhando. Mas ele prometeu que no próximo sábado estará conosco aqui. Então será a parte 2 desta live Yogi sobre o arquétipo do herói e o sagrado masculino. Vamos assistir aqui um pequeno vídeo sobre o Yuri Bezmenov. Durante a Segunda Guerra Mundial, Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirmou que o comunismo é o pior inimigo. Pediu que mantivéssemos as nações espiritualmente fortes para que o comunismo ímpio não se espalhasse. Afirmou também que nenhuma ideologia nascida sem Deus traria paz à Terra. Há poucas décadas, Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB, a antiga inteligência russa, declarou em uma entrevista a forma como os russos espalharam o socialismo nas mentes das pessoas, utilizando inclusive a meditação como ferramenta de pacificação. No entanto, não sabem os russos e socialistas que o yoga, e a meditação é parte do yoga, não serve como ferramenta adequada para a idiotização das pessoas. Krishna foi para a guerra, Rama também. Os heróis santos e avatares da Índia sempre ensinaram que a verdadeira paz é interna, não obstante, em frente a um inimigo armado, ser necessária a legítima defesa. O que Yuri Bezmenov revela é assustador, já que tentaram usar o yoga e a meditação como formas de desarmar as nações. Na Venezuela, por exemplo, o povo luta hoje contra carros blindados e soldados armados. Isso não coaduna com as histórias da Índia, quando Rama utilizou um exército para resgatar a sua amada Sita, e quando Krishna, juntamente com os Pandavas, participou da batalha de Kurukshetra. A legítima defesa será sempre uma garantia divina para as pessoas de bem, ao contrário do que pensam e ensinam os socialistas. Assista, por favor, aos vídeos de Yuri Bezmenov que estão na descrição deste vídeo. Namastê. Inclusive, Mahatma Gandhi, ele afirmou que se você estiver armado e um agressor chega armado contra você, contra a sua família, Mahatma Gandhi, o grande pacifista que libertou a Índia da colonização inglesa, ele disse: se você está armado, você tem condições de se defender, mas você foge com a desculpa de não violência, a ahimsa, você não passa de um covarde.
palavras, não são palavras minhas, são palavras de Mahatma Gandhi, isso está na autobiografia dele. Inclusive no livro, se não me engano, o Romance com Deus, de Paramahansa Yogananda, ele cita essa passagem de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Para quem não sabe, Yogananda visitou Gandhi e iniciou Mahatma Gandhi em Kriya Yoga. Gandhi pediu a Yogananda que o iniciasse em Kriya Yoga. A secretária de Mahatma Gandhi escreveu certa vez que de todas as autoridades que visitaram Gandhi, somente uma marcou sua mente. E ela disse para Paramahansa Yogananda. A presença de Yogananda marcou a minha vida, marcou a minha mente. Então Gandhi pediu a ele que o iniciasse em Kriya Yoga. Exatamente, Sandra. Exatamente. Jesus condenou a vingança, mas não a defesa, a legítima defesa. Existe, inclusive, na ordem Ramakrishna Vedanta, fundada por Swami Vivekananda, um resumo do hinduísmo. E lá existe um parágrafo inteiro sobre a legítima defesa, falando a respeito de ahimsa, mas que o hinduísmo é a favor da não violência, é a favor da paz, mas existe a exceção, que é a legítima defesa. Sri Daya Mata, mãe de compaixão, sucessora espiritual de Paramahansa Yogananda, certa vez ela disse em uma palestra, está gravado inclusive, outro dia eu encontrei essa palestra no YouTube, só o áudio dela, de Daya Mata falando, e ela disse assim, se você está em sua sala e surge uma serpente, é você ou ela. É você ou ela. Ou você a mata, ou ela te pica. É você ou ela, legítima defesa. Daya mata, mãe de compaixão. Daya compaixão, mata mãe. Mãe de compaixão, queridos. Então, esse negócio de vitimismo, de coitadismo, de perseguição ao que o Nicolas Ferreira falou, queridos, isso não tem nada a ver com sermos contra quem tem a opção da homossexualidade, são nossos irmãos, não tem nada a ver com isso. O yoga abraça a todos, o yoga é um caminho de Deus, de amor a todos. Seja hétero, seja homossexual, seja homem, seja mulher, não tem isso. Todos somos filhos de Deus. O que o Nicolas quis dizer é falta no Brasil e principalmente nas nossas lideranças, o arquétipo do herói, o sagrado masculino. Agora, sobre o sagrado masculino, eu quero colocar mais um pequeno vídeo, que é um desenho animado do Ramayana. Né? Quem já assistiu a história de Rama, leia o Ramayana. Leia o Ramayana, leia o Mahabharata, leia esses épicos sagrados da Índia, leia os Puranas. Purana quer dizer antigo. São histórias antigas dos santos da Índia. O Srimad Bhagavatam são histórias de santos voltados para Vishnu, Senhor Vishnu. O Shiva Mahapurana são histórias do Senhor Shiva, voltados para os discípulos de Shiva e o próprio Senhor Shiva. Existe o Purana da Devi, da deusa, da mãe divina, porque no hinduísmo, Sanatana Dharma, Deus não é uma pessoa, é uma consciência que pode ser pai, celestial, mãe, amigo, é Brahma, é Vishnu, é Shiva, é pai, é filho e é Espírito Santo. Então esses Puranas, eles nos trazem uma riqueza incalculável. A tradição do Sanatana Dharma, a tradição do hinduísmo é incomparável. Não existe nenhuma tradição tão rica na humanidade como é o Sanatana Dharma, o hinduísmo. Vamos assistir aqui só um pequeno trecho do desenho animado do Ramayana. Rama de Ayodhya. Na Índia, inclusive, os heróis para as crianças, quem são os heróis na Índia? São os santos. Nós temos lá na Índia livrinhos com os santos na capa, Rama, Krishna e tantos outros, o próprio Hanuman, são heróis para as crianças. Homens e mulheres santos, inclusive os rishis falam para as mulheres, sejam como Sita.
Sejam como Sita, e para os homens, sejam como Rama, o valoroso Rama. Rama, ele nos traz todas as qualidades do equilíbrio perfeito do sagrado masculino, porque ele é gentil para com as mulheres, para com os homens também, obviamente. Ele é uma coisa que Yogananda falava, que devemos ser, em relação à bondade, mais, como é que ele fala, seja mais suave do que a flor quando se trata de bondade, e mais poderoso que o trovão quando os princípios estão em jogo. Paramahansa Yogananda. Mais suave que a flor quando se trata de bondade, e mais forte que o trovão quando os princípios, ou seja, os preceitos éticos, morais, espirituais, o Dharma está em jogo. E Rama, ele foi perfeito nesse sentido. Este arco que ele vai erguer é o poderoso arco de Shiva. Agora não me recordo quantos homens eram necessários para conseguir erguer esse arco. Quem conseguisse erguer, herdaria a mão da princesa, né, de Sita. E nenhum dos príncipes, ninguém conseguiu. Mas Rama conseguiu, não só pela força física. A força física de Rama, queridos, como falei inclusive em relação a Siddhartha Gautama, o que é? Pureza. Ele era puro. É como a história do rei Arthur, quando ele tira a espada, né, da bigorna. Por que ele conseguiu isso? Porque era puro. A pureza, Oja Shakti, nos dá força física, força mental e força espiritual. Então essa pureza de Rama é que fez com que ele conseguisse não só erguer o arco de Shiva, o poderoso arco de Shiva, como ele rompeu o arco, como vemos na história. Ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, no Ocidente, talvez também, com certeza, nos Estados Unidos, não ocorre na Índia. Não ocorre na Índia. O indiano não tem, até onde eu sei, não tem problema algum com o sagrado masculino. Problema algum, porque conhece o equilíbrio. O equilíbrio perfeito entre a cordialidade e a força. A força é usada no momento em que é necessário, como os nossos militares atualmente deveriam usar a força para o bem e não se acovardar. Estou correndo até risco, né, de falar assim atualmente, mas é a verdade. Se nos acovardarmos, se nos deixarmos amordaçar, seremos escravizados. Gandhi não se deixou escravizar. Nenhum dos verdadeiros cristãos, quando lemos a história da cristandade, se deixou amordaçar, silenciar, escravizar. Ou o povo tem força para lutar pelo bem, pelas coisas corretas, ou não sei o que será do Brasil. Então o trabalho que o nosso presidente está fazendo, Bolsonaro, de levar o povo para as ruas, é digno. É autêntico e é um trabalho de coragem, porque ele está colocando a cabeça dele em risco. Por nós, pelo povo brasileiro. Precisamos de líderes assim, que tenham coragem, que tenham Vikram, que tenham Ojas Shakti. Para termos Ojas Shakti, não precisamos ser a pessoa mais pura, mais santa. Não é necessário. Inclusive, os demoníacos, aqueles que Krishna chamava de personalidades demoníacas, eles também têm Oja Shakti, eles têm energia acumulada.
Quando lemos os Puranas, eles praticam, os demoníacos praticam oração, mantra, jejum, tapasia, meditação, austeridades, para quê? Para alcançar poderes paranormais. O objetivo deles não é amar a Deus, não é reverenciar a Deus, mas eles conseguem poderes paranormais. É claro que as pessoas que buscam a Deus praticam as mesmas tapasias, os mesmos sacrifícios, como jejum, meditação, mantra, oração, por amor a Deus, para realizar Deus, o bem-amado cosmo. É o contrário dos demoníacos. Esse é Hanuman, o maior discípulo de Rama, valoroso Hanuman, o paradigma perfeito, o arquétipo não somente do herói Hanuman, mas também do discípulo perfeito. Existe uma passagem na vida de Hanuman que, para provar o seu amor por Rama e Sita, de que ele via Rama e Sita como Deus, como encarnações de Deus, avatares, ele abre o próprio peito, ele rasga o próprio peito e lá dentro do coração dele está a imagem de Rama e Sita. Devemos lembrar que Rama, ele viveu em Hanuman, Sita, Lakshmana, que foi o valoroso irmão de Rama, eles viveram em uma Treta Yuga descendente. Nessa época, segundo Silkteswar e Paramahansa Yogananda, é uma época do magnetismo divino e da telepatia. Então, eles têm a capacidade da comunicação mental uns com os outros, inclusive com os animais. É por isso que quando lemos o Ramayana, ou como quando assistimos ao desenho do Ramayana, não é? Hanuman é um macaco, e existem vários outros animais que participam da história, que participam do drama do Ramayana, em que eles se comunicam como se comunicassem com pessoas. É a era de Treta Yuga, foi uma Treta Yuga há cerca de 8.000 anos, segundo Swami Sri Yukteswar. Outra coisa, queridos, quando eu estive na Índia em 2016, eu visitei a casa de Swami Vivekananda. É um casarão, o pai dele foi advogado, era um homem rico. Um casarão enorme, a casa onde Vivekananda nasceu. Swami Vivekananda. E no quarto de Swami Vivekananda, eu fiquei de queixo caído, porque existe assim uma vitrine com os objetos, alguns objetos de Vivekananda, e lá existia, eu vi um halter. Vivekananda gostava de fazer musculação. Os santos na Índia, Yogananda era atleta. Paramahansa Yogananda quando adolescente. Ele gostava inclusive de boxe. Yogananda. Tanto Vivekananda quanto Yogananda gostavam de artes marciais, gostavam de tudo que um jovem, um adolescente comum gosta, mesmo sendo eles santos. A Ordem Ramakrishna não considera Vivekananda como um avatar. A Ordem Ramakrishna. Para a Ordem Ramakrishna, Vivekananda foi um grande santo, foi o maior discípulo de Ramakrishna, mas não é considerado um avatar. Ramakrishna sim é um avatar, mas nós na Self consideramos Yogananda como um avatar. Então os santos e os avatares, eles têm virilidade. Certa vez em uma palestra, virilidade não significa sexualidade, virilidade significa força, Oja Shakti. Em uma palestra que ocorreu aqui em Brasília, uma visita monástica em Brasília há muitos anos, um monge que veio lá dos Estados Unidos, da Self-Realization, uma pessoa perguntou a ele, um devoto perguntou a ele sobre essa questão, não é, do ser homem, de ser mulher, e ele disse: vocês pensam que os santos perdem a virilidade? Não perdem, não. Não perdem, não. Se for preciso defender, pegarem armas, eles pegam, eles lutam.
Eles têm compaixão pelos outros? Tem sim, tem compaixão, tem amor pelo outro. Inclusive Rama, nessa batalha para resgatar a sua amada Sita, que havia sido sequestrada pelo perverso rei Ravana, né, lá do Lanka, quando Rama, em batalha, tinha que matar, e ele matou muitos do exército inimigo, ele fazia questão de enterrar os corpos dos inimigos e orava por eles. Orava por eles. Como Yogananda dizia, às vezes uma guerra justa é necessária. Não é que Rama desejasse matar, não é que Rama desejasse ir para a guerra, mas neste caso ele precisava ir, porque ele estava nas mãos de um ser demoníaco, um rei demoníaco. Ele não, Sita, sua esposa Santa Sita. Então ele tinha, como um homem, ele tinha que agir, ele tinha que fazer algo para resgatar a Sita. Shri Anjaneyam Prasannaanjaneyam Shri Ramadutam Mahakaya Veeram Pralaya Vinadayali Asurara Yedurisu Jagana Vicharugali Gada Gada Nadunisu Dharma Uliso Satya Mereso Vajradehi Balo Jai 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 Bajrang Jai 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 Bajrang Putra Pavan Sutanama Jai Hanuman Jai Hanuman Une Bajrang Jai Jai Pavatarak Bajrang Nara Nara Rama Yendone Nija Gunava Toruba Ninadene Shakuti Tilidilla Ninage Dhanavaki Jigide. Para aqueles que dizem que Rama, que Krishna são personagens apenas mitológicos que não existiram, a arqueologia comprova a existência deles. Esta ponte, a chamada Ponte de Rama, ela foi fotografada pela NASA e hoje é reconhecida lá na Índia. Existem documentários falando a respeito dessa ponte. Ela existe, real. Essa aqui é a ponte que liga a Índia ao Sri Lanka. Inclusive lá no Sri Lanka, para quem deseja visitar, existe uma pedra gigantesca. No alto dessa pedra é dito, eles acreditam que ali era o castelo do perverso rei Ravana. Está lá, pessoas vão visitar. Inclusive, eu já estive na Índia e quero retornar e levarei minha esposa ao Sri Lanka para visitarmos esse local que os indianos visitam como o local do castelo do Ravana. A própria cidade de Krishna, Dwarka, também existe, está no fundo do mar como profecia de Krishna. Krishna disse, quando deixar este mundo, o mar tomará conta de Dwarka. Então aqueles que afirmam que Krishna e que Rama são personagens apenas mitológicos que não existiram, estão negando uma tradição milenar que os indianos não consideram desta forma. Eles consideram que eles realmente existiram, foram avatares encarnados na Terra. Bajrangi, Bajrangi, Jai 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 Jai, Bajrangi, 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 Jai 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 Jai, Bajrangi, Bajrangi, Jai 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 Jai, Jai Jai Bajrangi. ಕಣ ಕಣವು ನಿನ್ನ ಓಂಕಾರ ಪಾಪ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ರಘುರಾಮನೆನೆಯೋ ಅಭಿಮಾನ ಶಿಖರ ಋಣಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ ಜನುಮ
श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयम्. Então, amigos, no yoga que vem da Índia, o yoga na Índia é muito diferente desse yoga bogi, desse boga que vemos aqui no Ocidente. O arquétipo do herói é real nos épicos indianos. Devemos falar de paz e amor? Sim. Mas existe a legítima defesa? Sim, também. A força para o bem, como guerreiros de Deus, como kshatriyas, guerreiros da luz. Primeiro, nós assumimos o papel do kshatriya. As castas na Índia não estão relacionadas às classes sociais. Na verdade, a princípio, quando elas foram criadas, não tinham nada a ver com classe social. Com o passar do tempo, é que elas foram, sim, associadas às classes sociais, mas como os mestres afirmaram, até Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, ele foi um político. Chaitanya utilizou de política. Afirmar que nós não... E Gandhi também disse, aquele que pensa que religião nada tem a ver com política, não entende nada de religião, e também nada de política. Mas nós devemos usar essa força interna como guerreiros de Deus. As castas, elas quando foram criadas, elas tinham a ver muito mais com as nossas personalidades, com o nosso estágio evolutivo, do que com classes sociais. Então os brahmanes não são necessariamente os sacerdotes, espiritualmente falando. Os brahmanes são os iluminados. Os seres sagrados, aqueles que alcançaram a realização divina, são brahmanes. Os discípulos, nós que ainda somos discípulos, somos guerreiros, somos kshatriyas, estamos no campo de batalha de Dharmakshetra, o campo da consciência, em nossa batalha interna contra as forças psicológicas das trevas, representada pelos Kurus, ou os Kauravas, que são as forças psicológicas das trevas dentro de nossa consciência. E os Pandavas são as forças psicológicas da luz dentro de nós. O Palmeirinha escreveu: Swami Sivananda dizia para os pais mostrarem a imagem de um leão a seus filhos pequenos e dizer-lhes: veja a imagem do leão, ruja como um leão. Perfeito, Palmeirinha, exatamente. Ele também dizia: fácil, Swami Sivananda, fácil é alcançar a realização dentro de casa. Eu quero ver você alcançar a realização como Arjuna, que teve a visão de Deus em meio à guerra, na batalha de Kurukshetra, entre dois exércitos, na batalha da vida, na batalha da existência, não como uma vítima da sociedade. Isso é ego. Quando nos colocamos como vítimas, em verdade estamos alimentando a asmita, o ego. Isso é uma klecha, é um veneno, segundo Patanjali, do ego. Se continuarmos alimentando o vitimismo, estamos, em verdade, como já afirmei, alimentando tudo que é o contrário à luz, que é o contrário ao Atma. E jamais alcançaremos a realização, nem nesta vida e nem na próxima, enquanto continuarmos nesse tipo de pensamento marxista, socialista, demoníaco, cheio de coitadismo e de vitimismo. Não é assim. Isso não é espiritualidade. Paramahansa Yogananda, quando ele falava, se vocês buscarem os áudios de Yogananda falando, assim como Swami Vivekananda também, não falava assim, eu, Yogananda, ele não falava assim não, Paramahansa Yogananda, I'm Paramahansa Yogananda. Era assim que ele falava, com energia, como Jesus. Isso não significa que ele estava com raiva, não significa que ele era uma pessoa violenta, nada disso. Apenas que ele tinha energia. Se achamos que o santo, que a pessoa santa é aquela pessoa morta, estamos nos enganando, nos auto-enganando. O santo não é assim.
Não é assim. São Francisco de Assis não era assim. Nós temos uma ideia muito errada de São Francisco. Quem estudou a vida de São Francisco, eu sou autor do livro Francisco Grande Yogi de Assis. Francisco era um leão, como o Palmeirim colocou aqui. São Francisco de Assis foi um leão. Um leão. Um leão, exatamente como Yogananda dizia. Aquela frase de Yogananda, em termos de bondade, ele era mais suave que uma flor. Mas quando os princípios estavam em jogo, ele se tornava mais poderoso que o trovão. Ocorreu uma certa vez na vida de São Francisco, em que ele viajou, ele sempre viajava a pé, descalço, titiksha. Isso é outra coisa que nós não desenvolvemos no Brasil, não no Ocidente. O yoga ocidental está muito longe do yoga autêntico. Titiksha, ânimo inalterável, resistência física, resistência mental, resistir ao frio, resistir ao calor, resistir às adversidades, às intempéries. Nós tomamos banho quente, comemos a comida mais saborosa, mais deliciosa, nós não procuramos desenvolver Titiksha, essa resistência interna. Por isso que Yogananda, certa vez, ele disse aos discípulos, o meu pai, né, biológico, ele tinha uma educação muito severa. E eu sou muito grato a ele por isso. O meu irmão mais velho, Ananta, tinha uma educação espartana. O meu mestre, Sri Yukteswar, era drástico. Às vezes eu sentia que Yukteswar arrancava cada dente infeccionado de meu ego. E como sou grato por isso. Certa vez um dos discípulos diretos de Yogananda, o irmão Anandamoy, brother Anandamoy, perguntaram a ele o que era necessário para ser monge. E ele disse, a primeira coisa é destruir o ego. Destruir completamente o ego. O ego é o grande inimigo, o vitimismo é o grande inimigo da alma. E é isso que os marxistas querem, que sejamos vítimas, porque estamos alimentando ao ego. Então a primeira coisa é destruir completamente o ego. E depois de destruir o ego, preencher esse vazio com amor. Amor por Deus, amor pela verdade. Esse é o sadhana, esse é o verdadeiro caminho, o do herói, o do kshatriya, do guerreiro da luz, não aquele que sai por aí ofendendo os outros, mas aquele que sabe o que é certo e o que é errado, que tem viveka, discernimento, senão não existe autêntico yoga e autêntico yogi, mas bog. Queridos, eu vou parar por aqui, para deixar espaço ao meu irmão Ralph no próximo sábado. Convido vocês para que estejamos com o Ralph. Ele é professor também, é psicólogo, né, e tem um conhecimento vasto, tanto do yoga quanto da mitologia, da psicologia. Gosto muito de ouvir ao Ralph. Então convido vocês, compartilhem, peço que compartilhem a estes vídeos e a este canal, porque precisamos muito disso. Como falei no início desta live, aqui nós não ganhamos nem um centavo, não ganhamos nada. O nosso objetivo é apenas ajudar a resgatar o yoga real, o yoga védico, o yoga autêntico, porque se continuarmos silenciados diante do que estamos vendo na cristandade, na política, no budismo, triste do budismo atual, que já não é mais budismo, virou niilismo, não é o que o Buda ensinou, não é mais o que o Buda ensinou. Inclusive Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis, uma das grandes missões de Shankara foi resgatar o budismo, que estava se perdendo na época dele, de Shankara. Foi trazer novamente o budismo verdadeiro, por meio e resgatar o hinduísmo verdadeiro também, que também estava se perdendo, porque faz parte dessa lila cósmica aqui, de Maya. Quando os santos vêm e trazem a luz, Maya vem logo atrás, desfazendo, destruindo o trabalho dos santos.
Aí eles têm que retornar, faz parte daquilo que Krishna falou. Sempre que o Dharma declina e os vícios, a maldade, a perversidade, que é o adharma, prevalece, eu volto. Eu tenho que voltar para restabelecer a justiça, para a proteção dos justos e a destruição do mal sobre a terra. Gratidão, Sandra, por sua presença. Gratidão a todos. Uma ótima noite, gratidão, e por favor, estejam conosco no próximo sábado com a participação do nosso irmão Ralph. E faremos também, posteriormente, uma live sobre o sagrado feminino. A importância do sagrado feminino, que não tem nada de fragilidade também. A mulher também é forte. É a doçura e a fortaleza da mulher santa. A santidade é o que devemos buscar, seja em qualquer das tradições. Sem santidade jamais conseguiremos libertar o Brasil e o mundo do comunismo, porque o comunismo é o contrário da santidade. O comunismo é a destruição dos valores. Namastê, ótima noite, gratidão. Disse o Senhor Krishna, sempre que a virtude, o sagrado Dharma declina e o vício, o adharma predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais, espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do Yoga Real conservador. Mas o Yoga Real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição, Sampradaya, é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real. Yoga védico, dos santos iluminados da Índia, tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e yoga em amor real, ao Brasil. Que é conservador, Namastê. contempla o respeito aos preceitos éticos individuais Vyakti Dharma,
os preceitos éticos da família, Parinvarnika Dharma, os preceitos éticos da sociedade, Samandhya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria, Rashtra Dharma, e os preceitos éticos do amor à humanidade, Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.